Questão 27, item 08. Seja p de x igual a x na quarta, menos 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3x mais 1, se o número complexo i é a raiz simples da equação p de x igual a zero, então o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de p de x é... Aí ele deu dois intervalos. Menos infinito até 3 menos raiz quadrada de 5 sobre 2, união com 3 mais raiz de 5 sobre 2 até mais infinito. Então, vamos dividir a questão para tentar entender. O que ele quer? Ele quer o domínio da função f de x. Então, ele quer saber se o domínio é esse aqui, que é uma união entre dois intervalos numéricos. Mas para eu saber o domínio de f de x, eu preciso entender que f de x é uma raiz de alguma coisa. E essa alguma coisa, essa função f, esse p de x que está dentro da raiz, às vezes vai ter sinal negativo e às vezes vai ter sinal positivo. Então, eu tenho que fazer o estudo do sinal da função de p de x, que é o que está dentro da raiz. Mas, para fazer o estudo do sinal de p de x, eu preciso das raízes de p de x. E eu não tenho as raízes de p de x. Eu sei que p de x é um polinômio do quarto grau, e se é um polinômio do quarto grau, vão ser 4 raízes. Uma delas eu tenho, que é o quê? Que é um número complexo i. E é raiz simples, ou seja, é um número que é raiz uma única vez. Certo? Aí o que eu vou fazer? Lembrei que tem um teorema das raízes complexas que é aplicado em polinômios de coeficientes reais. Então, vou conferir. 1 é real, menos 3 é real, 2 é real, menos 3 é real e 1 é real. Ou seja, consigo aplicar o teorema. Esse teorema vai trazer para a gente duas informações. A primeira, toda vez que um número complexo for raiz, o seu conjugado é raiz também. E a segunda, se o número complexo tem multiplicidade p, o conjugado do múltiplo do número complexo também vai ter multiplicidade p. Então, vamos lá. Número complexo i, o conjugado também é raiz. Então, se i é raiz, menos i também é raiz. Agora, sobre a multiplicidade. Se i é raiz simples, ou seja, multiplicidade 1, menos i também é raiz simples, multiplicidade 1. Resumindo, eu tenho p de x, x na quarta, polinômio do quarto grau, 4 raízes. Eu já achei duas raízes. É o número complexo i e o conjugado do número complexo, que é o menos i. Preciso achar as outras duas. Para eu poder calcular as outras duas, eu vou usar o quê? Eu vou usar o teorema de D'Alembert, que vai dizer o quê? Toda vez que eu tenho um polinômio p de x e dividir por um divisor nessa forma, x menos a, em que a é raiz, a divisão vai ser exata. Ou seja, quando eu faço isso, eu pego o polinômio do quarto grau e eu vou decompor ele, eu vou tirar fora o x menos a. Lembre que quando a gente fatora um polinômio que está na forma desenvolvida, na forma fatorada, ele vai aparecer binômios com raízes da forma x menos a raiz. Então, x menos a é uma raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um polinômio do quarto grau, vou dividir por x menos a primeira raiz, eu vou obter um polinômio do terceiro grau. Aí eu vou dividir novamente pelo conjugado, que é a segunda raiz, e vou obter, como resultado, um polinômio do segundo grau. E quando eu tiver o polinômio do segundo grau, eu uso Bhaskara. Então, eu tenho o teorema de D'Alembert, eu vou usar que diz isso aqui, o polinômio dividido por x menos a, o resto é zero, ou seja, a é raiz. Eu vou rebaixar por Briot-Ruffini duas vezes, porque eu tenho duas raízes complexas, o i e o menos i. E depois eu vou usar, com o que sobrar, é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, eu vou usar o quê? Fórmula de Bhaskara. Aí eu vou ter duas raízes complexas e mais as duas raízes que eu vou obter a partir de Bhaskara. Então vamos lá, vamos começar. Rebaixamento do polinômio p de x utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, certo? P de x, que é o meu dividendo. Vamos conferir as variáveis, x na quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x na 1, x na 0. Fechou, tá todo mundo ali. Montei a estrutura. Baixo os coeficientes. 1, menos 3, mais 2, menos 3, mais 1. Agora vamos analisar o divisor. Se o i, que é raiz complexa,
Se i é um número complexo é raiz, o conjugado, que é menos i, também é raiz. Então, vamos dividir primeiro, rebaixar o p de x pela primeira raiz. Como é que a gente faz? X menos a raiz. Se a raiz é i, está na forma x menos a, né? Esse i vai vir para cá no dispositivo. Então, vou usar aqui no dispositivo de Brillouin-Ruffini o i, que é a primeira raiz. Baixo o primeiro, multiplica pelo i e soma de cima. Vamos lá. Baixei 1, multiplica por i, vai ficar 1 vezes i. Somei o de cima, menos 3. 1 vezes i dá i. I menos 3, i menos 3. I menos 3 vezes i mais 2. I menos 3 vezes i vai dar i ao quadrado menos 3i mais 2. I ao quadrado, por definição de número complexo, é igual a menos 1. Menos 1 com mais 2 vai dar mais 1. Então, vai ficar menos 3i mais 1. Agora, menos 3i mais 1 vezes i menos 3. Vai ficar como? Menos 3i vezes i vai dar menos 3i ao quadrado. Mais 1 vezes i vai dar mais i. Menos 3, baixei de cima. Menos 3. I ao quadrado é menos 1, por definição de número complexo. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Com menos 3, zerou. Aí vai sobrar o mais i. Por último, mais i vezes i mais 1. Então, i vezes i dá i ao quadrado. Mais 1, i ao quadrado, por definição de complexo, é menos 1. Menos 1 com mais 1, zerou. Zero surpresa, por quê? Se eu tenho um polinômio dividido por um binômio em que o segundo termo é raiz, na forma x menos a raiz, a gente já sabe que essa divisão vai ser exata. E o resto, esse aqui é o resto, vai ser zero. E o que tem aqui? O 1, o i menos 3, o menos 3i mais 1 e o i são os coeficientes do meu quociente. Se o meu dividendo é um polinômio do quarto grau e o meu divisor é um polinômio do primeiro grau, 4 menos 1 vai dar 3. O meu quociente vai ser um polinômio do terceiro grau. Então, vamos ver os coeficientes. 1, x ao cubo, i menos 3, x ao quadrado, menos 3i mais 1, x, e o mais i vai ser o meu termo independente. E como eu estou reescrevendo, né, na expressão geral da divisão, meu dividendo é igual ao meu quociente parcial, que eu estou chamando de Q1, mais o binômio da primeira raiz, que é x menos 1, vezes o binômio da primeira raiz, que é x menos 1, mais o resto. O resto é zero, porque a divisão foi exata. Agora, esse Q1, que é meu quociente parcial, a gente vai novamente decompor ele. Vamos lá. Rebaixamento do polinômio, agora eu estou com Q1, que é meu quociente parcial. Conferindo as variáveis, x ao cubo, x ao quadrado, x e x na zero. Ok, está todo mundo aqui. Montei a estrutura, baixei os coeficientes. 1, i menos 3, menos 3i mais 1 e o próprio i. Agora, a gente já tinha um número complexo i, agora vamos utilizar o conjugado, que é o menos i. Como é que vai ficar? O meu divisor vai ficar da forma x menos a segunda raiz, que é menos i, certo? Sempre tem que estar nessa estrutura, né? X menos alguma coisa. Esse é alguma coisa que a gente vai baixar. Então, ó, eu vou baixar aqui o menos i, que é a minha raiz. Então, vai ficar menos i. Então, vamos lá. Baixei 1. 1 vezes menos i, mais o de cima. Então, vai ficar 1 vezes menos i, que vai dar menos i, mais i menos 3. Menos i mais i vai dar 0. Então, vai sobrar o menos 3. Menos 3 agora, vezes menos i, mais o de cima. Então, vai ficar menos 3 vezes menos i vai dar mais 3. Mais o de cima. Mais 3i menos 3i, zerou. Vai sobrar mais 1. Mais 1 vezes menos i, mais o de cima, mais i. Então, vai ficar 1 vezes menos i, que vai dar menos i, mais i, zerou. Zero surpresa também. Por quê? Porque se menos i é raiz do polinômio p de x, ele vai ser raiz também de Q1, que é o meu quociente parcial. Então, esse zero vai indicar o quê? Que a divisão foi exata. E o que sobrou vai ser os coeficientes do novo quociente. Se eu tenho Q1, que é um polinômio do terceiro grau, e eu estou dividindo por d de x, que é um polinômio do primeiro grau, 3 menos 1, 2. Então, meu quociente vai ser um polinômio do segundo grau. E o menos 3 e o mais 1 serão os coeficientes. Então, vai ficar 1x ao quadrado, menos 3x e o mais 1, que é o termo independente.
E agora vamos reescrever. A equação geral da divisão. O dividendo é igual, ó. Lembra que eu tinha um dividendo maior, o quociente 1? Agora o quociente 1 eu já decompus ele. Então vai ficar como? X ao quadrado menos 3x mais 1, que é esse quociente 2, vezes o binômio da primeira raiz, vezes o binômio da segunda raiz, que é o x menos 1. Agora eu tenho uma equação do segundo grau, menos 3x mais 1, e eu tenho que decompor ela. Decompô-la. Não melhora, né? Eu tenho que decompor esse quociente. Primeira coisa, consigo aplicar produto notável? Não consigo. Então, vou fazer o quê? Vou fazer Bhaskara. Então, aí é fácil. É Bhaskara, equação de segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Transformei essa função numa equação de segundo grau e aplico Bhaskara. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituo os valores, desenvolvo, delta igual a 5. Continuando. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser o quê? 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, o meu x3 é 3 menos raiz de 5 sobre 2, que é aproximadamente 0,38. O meu x4 vai ser o quê? 3 mais raiz de 5 sobre 2. Ó. 3 mais raiz de 5 sobre 2, que é aproximadamente 2,61. Então, eu tenho a primeira raiz do enunciado, que é o número complexo. A segunda raiz, que é o conjugado do número complexo. A terceira e a quarta... A terceira e a quarta raízes eu calculei usando o quê? Bhaskara no rebaixamento do P do x. Né? Então, terceira e quarta raiz também já consegui calcular. São raízes do quê? Raízes reais. Então, quando eu pego P do x, que é o meu polinômio que está lá no enunciado na forma desenvolvida, e utilizo ele na forma fatorada, reescrevo na forma fatorada, como o coeficiente dominante é 1, ele fica assim, ó, x menos i, x mais i, que são as raízes complexas, x menos 3 menos raiz de 5 sobre 2, que é o meu x3, x menos 3 mais raiz de 5 sobre 2, que é o meu x4. Agora sim, agora eu tenho um polinômio e já calculo o polinômio p de x do quarto grau e eu já calculei, né, eu já sei as 4 raízes, logo eu posso fazer o quê? O estudo do sinal da função. Então aqui está o meu polinômio, forma fatorada, já sei as raízes. Para facilitar o entendimento nosso, 3 menos raiz de 5 sobre 2, aproximadamente 0,38. 3 mais raiz de 5 sobre 2, aproximadamente 2,61. Montei o gráfico. O que eu tenho no gráfico? Ora, eu tenho p de x, que é um polinômio do quarto grau. Me dá 4 raízes. 2 são complexas. As raízes complexas não vão aparecer no plano cartesiano. Vão aparecer só as reais. Então, eu tenho um polinômio de quarto grau, 4 raízes, 2 não vão aparecer. Eu vou restar com o quê? Com um polinômio do segundo grau. Que, assim, para forçar muito a barra, mas serve para fazer um rascunho, é tipo uma parábola, de uma função do segundo grau. E a parábola, como a concavidade é para cima, porque o coeficiente dominante é positivo, na hora que eu for esboçar o meu gráfico, vai ficar assim, ó. Então, eu tenho que colocar essa raiz real, que é 0,38, e a outra raiz, que é 2,61 nesse gráfico. Então, aí eu acho o x3 e o x4. Aí é fácil, né? Estudo o sinal da função. Os valores à esquerda de x3 vão ser positivos, porque o gráfico p de x é positivo. Os valores entre x3 e x4 vão ser negativos. O p de x para esse intervalo vai ser negativo. E para os valores acima, à direita de x4, os valores de p de x vão ser positivos. Então, agora eu consegui fazer o estudo do sinal da função. Os lados de fora são positivos e o lado de dentro é negativo. E agora, como eu já sei para quais valores de p de x ele vai ser positivo e negativo, eu consigo saber o domínio de f de x. Então, vamos lá. F de x é a raiz quadrada de p de x. Aí aqui eu tenho um gráfico. Em azul tracejado é o p de x que a gente acabou de analisar. Aí p de x, que é o do quarto grau, mas eu tenho duas raízes reais só. Em laranja é f de x, que é o quê? A raiz quadrada de p de x. O que eu observo? Entre a terceira e a quarta raiz de p de x, para esses valores eu tenho aqui a linha do p do x, mas eu não tenho um gráfico f de x, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Certo? Então, nesse trecho, entre x3 e x4, não vai pertencer ao domínio de f de x. Por quê? Porque só será domínio de f de x os valores de p de x que sejam iguais a zero ou positivos. Então, para valores anteriores a x de 3, como p de x é positivo, eu vou ter f de x. E para valores
à direita de x4, como p de x é positivo também, eu vou ter f de x, que é a raiz de p de x, certo? Então vamos lá. O domínio de f de x é igual a p de x para os valores em que o domínio de f de x vai ser válido para valores de p de x que sejam maiores ou igual a zero. Por quê? Porque p de x está dentro da raiz. Para quais valores que p de x é maior ou igual a zero? Para x menor que 3 menos raiz de 5 sobre 2, que é o nosso x3 aqui. Para esse primeiro trecho, o meu p de x vai ser maior ou igual a zero. E para o segundo trecho, que era x maior ou igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2, que é o meu x4. Para valores maior que esse x4, ou seja, a direita de x4, o meu p de x, que é o polinômio x, também vai ser positivo maior ou igual a zero. Certo? Então, nesses dois trechos, o meu domínio da função vai ser válido. Então, o domínio de f de x vai ser o intervalo entre menos infinito, né? Menos infinito sempre aberto, até 3 menos raiz de 5 sobre 2, fechado, por quê? Porque pode ser zero. Quando tiver esse valor aqui vai zerar, então pode ser zero, que existe raiz quadrada de zero é zero. União com o segundo intervalo, também fechado em 3 mais raiz de 5 sobre 2 até mais infinito, o mais infinito aberto. Então bateu com o enunciado certinho, né? O domínio de f de x, com o que ele disse no enunciado. O domínio da função f de x é isso. Chegamos nesse mesmo resultado. Logo, o item 8 da questão 27, correto.